Vamos lá. Outros casos atípicos. Casos que podem entrar em exigência também são casos, por exemplo, como um registro tardio. Por exemplo, o que é o natural, gente? Uma pessoa, uma criança nasceu, qual é o natural? Dentro de uma semana, um mês, vai, essa criança ser registrada. Concorda? Isso é o comum. Só que às vezes acontece de uma criança ter sido registrada com 7 anos, com 8 anos, com 11 anos. Poxa, por que essa criança foi registrada só nessa idade? Isso pode gerar uma dúvida no funcionário. E aí ele pode requerer algum tipo de explicação a respeito desse registro tardio, ok? Outro caso, registro de nascimento realizado por um terceiro. Por exemplo, eu sou casado com a minha esposa, mas quem registrou o meu filho foi o meu irmão. Ah, eu gosto muito do meu irmão, né? Ele vai ser o padrinho, ou é meu compadre, então ele que vai registrar o meu filho. Isso pode também ser uma causa, pode gerar uma questão de exigência. Por quê? A cabeça do conservador e do funcionário da conservatória é o seguinte: vem cá, por que o pai não registrou? Certo? Então pode gerar uma dúvida, e essa dúvida ela pode ser solicitado algum documento a mais para poder justificar um terceiro fazer esse registro dessa criança. Outro caso, reconhecimento da paternidade na maioridade. Lembra que eu falei do registro tardio, que é fazer o registro de uma criança com 5 anos de idade, por exemplo? Existe o caso que o pai só reconhece o nascimento da criança na maioridade, com mais de 18 anos. Isso era comum acontecer? Bastante, bastante. E recentemente, agora em 2024, houve uma alteração, foi a 10ª alteração da Lei de Nacionalidade que trata especificamente sobre esse caso aqui. E aí tem todo um desenrolar para poder resolver esse caso aqui. Normalmente é com uma... você pega essa sentença e faz essa homologação dessa sentença em território português. Ou seja, por exemplo, o pai português foi registrar a criança brasileira que ele teve com 19 anos de idade. Pega essa sentença judicial brasileira, submete ao judiciário português, ao Tribunal da Relação, e com essa decisão dá entrada no processo de cidadania para cumprir essa exigência. Ok? Então, esse aqui é um caso ultra recente, né? E que por isso eu botei o asterisco ali, porque ainda está aí em análise algumas coisas, mas já é uma possibilidade real disso acontecer, tá bom? Outro caso, inexistência de certidão de nascimento na linhagem. Por exemplo, imagina que um caso tem o bisavô português, o avô, o pai e eu, o filho aqui, o último, o solicitante. Imagina se não tem a certidão de nascimento do filho do português. Ou seja, essa linhagem foi quebrada. Como que você consegue comprovar isso? Certo? Então, vai dar um outro tipo de trabalho, que pode ser necessidade, por exemplo, de uma reconstituição dessa certidão de nascimento, né? Ah, aconteceu um incêndio, pegou fogo no cartório. Infelizmente, a gente teve recentemente no Rio Grande do Sul alagamentos, né? Olha, perdeu-se o livro, não tinha sido digitalizado. E agora, como é que a gente faz? Aí existem casos, tem que se entrar com uma ação judicial para poder fazer uma reconstituição dessa certidão de nascimento, ok? Então, isso aqui pode ser também uma razão de exigência. Por exemplo, esse caso, adoção. Ou seja, digamos que o português, ele adotou uma criança. Não tem na certidão de nascimento dessa criança, não vai estar o nome dele, concorda? Não vai estar. Então, como que a gente consegue comprovar para o governo que, de fato, essa criança foi adotada? Com uma ação também judicial. Essa criança foi adotada, por exemplo, no Brasil, a gente pega a sentença judicial, entrega para o governo português, para o Tribunal da Relação, faz a homologação dessa adoção, ou seja, ele passa a ser filho, né, adotado, mas passa a ter o direito à cidadania. E aí a gente cumpre também essa exigência. Casamentos anteriores, isso também é muito comum. Às vezes a pessoa, ela
teve casamentos anteriores, o português teve 2 casamentos, e isso pode também gerar dúvida em caso de exigência. Por quê? Porque lá no casamento do português vai estar com uma outra pessoa, né? Uma outra mulher, por exemplo. E na certidão da linhagem tem uma outra mãe. Então isso também pode gerar dúvidas no funcionário ali da conservatória, que pode automaticamente também perguntar o que houve, o que está faltando, cadê a outra certidão de casamento. Isso pode ser também uma razão de exigência. E, por último aqui, que eu trouxe, pedidos que foram negados anteriormente. Por exemplo, às vezes acontece de uma pessoa dar entrada no processo, esse processo ser negado por alguma outra razão, e essa pessoa tenta dar entrada de novo, e ela já tem um registrozinho lá de que deu problema uma vez. Então, é muito importante, isso aqui a gente sempre fala com as pessoas, também fica no nosso orçamento, a importância dessa pessoa nos manter informados a respeito de tudo, não esconder nenhuma informação da gente, porque assim a gente consegue ajudar da melhor maneira possível, ok? Então aqui eu fiz um apanhado de casos atípicos, né? Mas que também podem acontecer, ok? Então, recapitulando aqui, falamos de homônimos, falamos de nomes, sobrenomes e datas divergentes, falei da retificação, falei dos casos de transcrição de casamento e falei aqui de alguns casos atípicos.